Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Soba. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Nossa Voz. E hoje trago-vos um tema muito pertinente com uma convidada muito especial e que tem dado corpo, vida e alma, literalmente, a desenvolver estes projetos cá em Portugal. Falo-vos de inclusão, falaremos de inclusão e da importância que é olhar realmente também para esse ponto que neste caso não existe na sociedade portuguesa. Por muito que pensemos que sim, por muito que achemos que estamos mais à frente em muitos valores, ainda há tanto para fazer, ainda há tanto para incluir e... Filipa, ninguém melhor do que tu para falar sobre isso. Portanto, obrigada, Lisa. Muita gratidão por teres vindo, por teres aceito o convite, por vires trazer a tua voz e é mesmo de honrar o trabalho que tens feito, e era mesmo como eu estava a dizer, sei que fazes com amor também, sei que fazes com a tua entrega, com toda a capacidade, então só podia mesmo também trazer voz a projetos que tens realizado e a esta temática que é tão importante, porque quando eu vou falar sempre da minha forma mais simplista, mas quando eu olho para a sociedade portuguesa, num supermercado, num ginásio, num sítio normal, tu não vês pessoas com necessidades especiais. Tu às vezes vês uma, mas é tão raro e nós sabemos, ou, aliás, não sabemos, mas elas também existem, não é? E se não estão na sociedade, onde é que estão? Então a importância da sociedade também cada vez mais se permitir incluí-las. E eu já agora aproveito, porque estou-me a lembrar de uma coisa, aproveito para começar eu aqui a dizer isto, recordo-me de um testemunho que ouvi há uns anos atrás, era uma senhora inglesa, e ela, a irmã dela, tinha nascido com um síndrome qualquer, eu agora não me recordo qual é, mas não importa, a verdade é que há anos atrás a sociedade via uma criança que nascia com algum síndrome ou algum tipo de deficiência, alguma paralisia cerebral, como alguém que era pecador. E toda a família era marginalizada, não é? Portanto, para vermos, caramba, a intensidade e nem faltam-me agora as palavras, mas realmente o quão era pesado e censurado pela sociedade. As pessoas chegavam mesmo a ser más, porque esta senhora contou-me que ela ia para a escola e era gozada na escola, mas gozada de uma forma muito pesada, porque a irmã dela tinha. Então a família, o pai, a mãe, lá está, era um peso, de certa forma, por muito que tivessem amor para aquele ser, porque a sociedade marginalizava-os, ela era mesmo marginalizada. Então ela trouxe-me esse testemunho e eu não sei se sabes, a minha mãe tem falta de um braço, portanto há 80 anos a minha mãe também nasceu com falta de um braço e uma vez na vida apenas, porque a minha mãe é daquelas pessoas que não se descoce também, disse-me que ela na altura era uma classe baixa, portanto as meninas iam para a costura. E ela ainda experimentou, só que como só tinha um bracinho, não conseguia rodar aquela manivela das máquinas antigas. E então pediu à minha avó encarecidamente para a deixar estudar. E foi assim que a minha mãe entrou na escola e apaixonou-se por um rapazinho na adolescência, o rapazinho apaixonou-se por ela. E a verdade é que a mãe desse rapaz foi até à casa da minha mãe, antigamente campo, portas abertas, no Algarve, dizer que ela não prestava porque era uma pecadora, porque se Deus a tinha feito nascer com falta de um braço, era porque era um castigo. Ou seja, agarrando neste ponto, que não é para permanecermos nele, mas para percebermos e trazer esta perspectiva, que eu também não tenho muito, mas quando ouvi estes dois relatos percebi, nós nem sabemos o que é que existiu antes, mas efetivamente há poucos anos atrás, estamos a falar de 50 anos, 80 anos no caso da minha mãe, mas não era 80 porque ela nasceu a 80, portanto
60 e tal anos, quando era adolescente, a sociedade era muito crítica em relação a este tipo de pessoas que nasciam com algum síndrome ou alguma paralisia. E hoje em dia, apesar de não ser tanto assim, não há inclusão. Porque nós não temos informação, nós não sabemos como fazer se alguém vir, mesmo uma criança ou já um ser adulto, porque não há comunicação, não há contacto, não é? É isso mesmo. O que é que tu sentes na tua realidade e o que é que te levou a criar estes cafés servidos com o coração? Conta-nos tudo, fala-nos do projeto, o que é que te demoveu? Olha, Luísa, primeiro, o que é que eu sinto? Sinto uma enorme alegria por estar aqui contigo agora e uma enorme gratidão também. Nós tivemos um conhecimento uma da outra. Eu conheci-te numa altura muito especial da minha vida, muito no início do crescimento do meu filho Manel. E ainda levo todos os dias coisas que aprendi contigo. Acho que foi a primeira vez que eu meditei, depois percebi que aquilo devia ser alguma meditação, eu ir para dentro de mim. Foi a primeira vez contigo, e aquelas águas que mexeram muito, olha, lembro-me disso muitas vezes, e portanto acho que de facto é uma sorte poder ter esta conversa contigo de um tema que é de facto tão importante no nosso dia-a-dia. Atenção, aquilo que eu acho que é importante fazer com projetos como este e como outros, com certeza existem pelo mundo e que de certeza também procuram e são inspiradores, é que isto não é ajudar as outras pessoas, é ajudar-nos a nós próprios, conhecendo esta realidade. E como é que nasceu esta ideia? E estou a ler um livro muito interessante em que há o Victor Hugo, filósofo, que diz: não há nada que tenha mais força do que uma ideia que está preparada para nascer. Ou seja, quando o mundo precisa muito que algo aconteça, e se há alguém que se lembra que tem uma ideia de concretizar um projeto que resolva essa situação que o mundo precisa, para a qual o mundo precisa de resposta, não há nada que tenha mais força. Li isto há 2 dias, no livro Monge Executivo, que estou a ler, que de facto é um livro lindo, que nos ensina muito. E o que eu senti na minha barriga, quando o Manel cá estava dentro, e quando eu soube que ele ia nascer com síndrome de Down, foi de facto uma estranheza enorme. A mesma estranheza que tu estás agora a referir, e que acaba por incutir nas pessoas medo. Mas o medo, não é, está no dicionário como aquilo que é uma reação do corpo e da mente àquilo que nós desconhecemos, seja o que for. E a diferença é vista como tal enquanto não fizer parte das nossas vidas. E, portanto, aquilo que eu senti, e como sou muito otimista e sou muito positiva e não gosto, não consigo estar muito tempo num sítio onde não vejo a luz. Eu acho que dos poucos momentos que eu tive na vida, tu conheceste-me exatamente nesse momento, não é? Em que o Manel tinha sido diagnosticado com uma epilepsia, e isso para mim era o fim do mundo. É exatamente podermos perceber, bem, então se eu estranho, se eu como mãe, não é? Eu tenho um bebê na barriga, haverá simbiose maior do que essa? Então se eu estranho, se eu não estou já a inventar estratégias e a dizer não, porque isto sim existe, não, é ver a base. Se eu estou a estranhar, então o mundo estranha. E se eu, que tenho uma família enorme, que tenho imensos amigos, graças a Deus, se eu tenho tanta coisa na vida que me faz contactar com o mundo, e mesmo assim, uma dessas pessoas, até uma grande amiga minha, cujo filho nasceu com 1 semana de diferença de uma filha minha, portanto tivemos as 2 grávidas ao mesmo tempo, e no caso dela o filho nasceu com síndrome de Down, e no meu caso a Marta não nasceu, e mesmo assim esta realidade me era tão estranha. Então é preciso fazer qualquer coisa para unir estes 2 mundos, é preciso levar a montanha a Maomé. E foi assim que nasceu a nossa visão, não é? No âmbito da Associação Vila Convida, que entretanto foi criada a desafio de uma amiga minha, cuja mãe, Lália Calado, muito reconhecida na área da paralisia cerebral,
durante muitos anos ela via jovens com imenso potencial para uma vida autónoma a estarem em casa, nas redes sociais, parados, pronto. Isso era a realidade dela, ok? A realidade clínica de estas pessoas podem fazer mais do que aquilo que fazem. Portanto, a grande maioria, só para quem nos está a ouvir e a ver, a grande maioria das pessoas que nascem com alguma paralisia cerebral ou algum síndrome, se calhar até fazem alguns anos de escolaridade, eu não faço a menor ideia mesmo como é que é, e depois ficam em casa. Depende do estímulo que tu des. A realidade é esta, para exatamente falarmos a linguagem que toda a gente conhece. A maior parte das pessoas que têm dificuldades, que nós chamamos, não gosto da palavra deficiência, tem uma carga negativa enorme, portanto, normalmente uso dificuldades intelectuais e do desenvolvimento. São questões que impedem um regular funcionamento intelectual e, portanto, um regular desenvolvimento intelectual e vão impactar na aprendizagem que essa pessoa tem ao longo da vida, cujo primeiro meio é a escola. Não é? Portanto, tem um percurso diferente na escola. Porque não aprendem as coisas daquela forma ou porque não aprendem da forma tão rápida como o ritmo está preparado, no fundo, os manuais, os programas, etc. Essa capacidade de adaptar ao indivíduo. Exatamente. Há uma média e um sistema que tem que dar para todos têm que encaixar ali. Exatamente, pronto. E o que acontece é que estas pessoas, estes jovens, fazem esse percurso e chegam à altura, 9º ano, mais ou menos, 8º, 9º ano, as coisas começam a complicar-se mais. E depois ou saem da escola e vão para um regime de formação para pessoas com dificuldades de desenvolvimento, ou então até continuam na escola, vão fazendo o seu caminho, normalmente famílias sempre ali a suportar e a estimular, e horas e horas de estudo, etc., para conseguir que o seu filho termine o 12º ano, e depois têm o desafio do mercado de trabalho. Pronto. Acontece que duas coisas. Primeiro, tem tudo a ver o estímulo que aquela pessoa tem até... Não há aqui esta história dos graus, toda a gente pergunta, é um grau elevado, é um grau... Tem muito a ver, obviamente que há um aspecto clínico nestes diagnósticos, não é? Na maioria deles, mas tem muito a ver com o estímulo que tu és capaz de dar. Seja da família, seja da comunidade onde estão inseridos, seja da escola. Pronto. E há realidades que conseguem, pessoas que conseguem, de facto, com esse referido estímulo, chegarem mais longe, porque estão a ter todas essas boas condicionantes no seu meio escolar, social, familiar, etc. E há casos que não conseguem ter esse acompanhamento. Então, não é porque eles não tivessem essa capacidade de ir mais longe, é porque não tiveram o devido estímulo naquele momento para chegarem mais longe em termos de escolaridade e depois terem uma preparação, uma maturação e uma maturidade para o mercado de trabalho também diferente. E o que acontece hoje é que as pessoas que não têm capacidade de ir mais longe porque o seu grau de incapacidade é mais profundo. E as pessoas que têm este potencial de autonomia e que o poderiam desenvolver têm, na maioria dos casos, a mesma resposta. O que não faz sentido, é uma negligência enorme. Portanto, o que é que está errado e o que é preciso mudar? É preciso criar propostas que estejam preparadas para fazer um acompanhamento individual, one-to-one, porque cada ser, tu sabes, não é? Cada um é um. Os nossos filhos não são iguais. Cada um de nós é uma pessoa. A sociedade está formada e está standardizada para criar processos massificados. E neste caso específico é preponderante que seja pensado na forma centrada na pessoa. Um modelo centrado na pessoa. Se nós formos ao encontro das necessidades que aquela pessoa tem e do potencial que aquela pessoa tem para fazer aquilo que gostava de fazer, as ditas vocações que as pessoas acham que nas pessoas com estas dificuldades não existem. Existem. Se nós fizermos aqui um match bem feito entre o potencial que existe na pessoa, aquilo que ela gosta de fazer e a necessidade que o mercado tem, as coisas funcionam. E aquilo que nós estamos a querer fazer, e este projeto nasceu assim, foi mais do que para trabalhar em inclusão, foi para passar a falar de não exclusão. Que são coisas que no fundo vão dar ao mesmo, mas têm a ver com a dita mentalidade. Há tempos a Marketeer escreveu um artigo muito interessante sobre o café joyeux, em que dizia: conheça o café onde não há exclusão.
E eu estou eternamente grata à jornalista que escreveu este artigo, diretora da revista, gosto muito dela, porque de facto é assim que as coisas devem ser postas. Então, se eu tenho um café onde não há exclusão, ao lado também pode haver outro café que já se está a sentir, espera aí, então eu aqui estou a excluir. E ali ao lado eu aqui também estou a excluir. Então, como é que eu posso não excluir? Não é? E aquilo que nós fazemos, e através dos cafés Joia tentamos de facto mostrar que através daquilo que a sociedade procura, que é um sítio onde se sintam bem, neste caso na restauração, onde gostem daquilo que comem, onde sejam bem servidos e então com amor, obviamente que esse serviço vai se extrapolar para tudo, não é? Por isso é que a nossa assinatura é servido com o coração. Onde toda a gente que lá está pode ser quem é, não é? Os jovens que nós entrevistamos, olha, eu aqui posso ser quem sou. Não é? Toda a verdade que emana, toda a energia que se vive num sítio assim, porque é feito de verdade, vai ser convidativo. E a partir do momento em que uma pessoa for a um sítio destes porque é bom, porque me sinto bem, porque me sinto confortável, porque como bem e porque estou bem, porque até é central, não preciso de andar não sei quantos quilómetros para conhecer pessoas que são diferentes até eu achar que elas viraram paisagem, que é o que nós queremos, não é? É que tudo isto faça parte do nosso mundo. Então eu vou criar uma forma natural das pessoas conhecerem a diferença. Então voltamos àquilo que tu estavas a dizer, que é, nós não o vemos, e por não o vermos é que estranhamos. Pronto, e o Café Joia lembrou-se, nós, Vila Convida, tínhamos tido uma ideia perfeitamente alinhada, que era o Café Convida, lembras-te, quando nos conhecemos? Nós nem sabíamos que o Café Joia ia nascer, portanto isto estava a nascer no fim de 2017, o Café Joia... E nasceu onde, já agora? O Café Joia nasceu em França, o primeiro café foi em Rennes, em 2017, dezembro de 2017. E depois cá em Portugal, onde é que vocês criaram o primeiro? Em Portugal, o projeto que ia nascer e que não ia ser o Café Joia, era o Café Convida, e que ia nascer porque eu visitei uns sítios na Europa e quis criar uma coisa exatamente com este look and feel, mas não com uma marca já criada, como é o Café Joia, o Café Convida. Lançámos esse conceito em maio de 2018. E no dia, portanto, foi uma viagem que eu fiz à Europa, conheci uns projetos muito interessantes, a Brighton especificamente, conheci um projeto chamado Team Doménica, que até convidei para vir para Portugal, e que me inspirou para propor à associação fazer o Café Convida. Os cafés Convida iam ser exatamente o Café Joia, um sítio agradável, vários cafés Convida espalhados pelo país, onde a pessoa ia porque era bom e não para apoiar uma causa. Mas descobrindo 2 em 1, a pessoa então vai e ainda sente mais motivação para ir, não é? Mas tem que ser bom, porque se não for bom, vai uma vez e não volta. Claro. Pronto, e isto era a ideia de base. Quando nós nos preparávamos para lançar este conceito do Café Convida, olha, eu acredito muito que foi Deus também que me pôs no caminho esta possibilidade, através de uma amiga minha, de conhecer o designer do logotipo do Café Joia, que era o Alexander, francês, viver em Portugal. Não sei, olha, quis Deus que eu tivesse o número de telefone dele na minha mão, através dessa minha amiga Mariana, a quem eu hoje todos os dias agradeço, porque foi mesmo um conjunto de coincidências. Eu não quero acreditar, não é? Que de repente vou ao site do Café Joia, cafejoia.com, e vejo exatamente aquilo que eu queria, que tinha na cabeça para criar, mas já com uma marca construída, com um glamour, com uma pinta. Eu tenho minha maior experiência na área do luxo e do lifestyle, de onde tirei muito rigor e portanto era assim que eu queria fazer as coisas. Pôr a fasquia lá em cima, uma boa imagem, usar o melhor networking que eu tivesse, melhor ou pior networking é sempre bom, portanto usar todos os contactos que tinha feito na minha vida profissional para pôr de pé esta missão, e assim foi, de facto é verdade. Nós, se formos sempre aquilo que somos durante a vida, depois recolhemos frutos disso, e de facto eu tive muito boas relações profissionais, seja em que meio tive vários setores de atividade, várias relações profissionais, todas elas me abriram a porta quando eu pedi ajuda para lançar este projeto. E na verdade, para que estar a reinventar a roda? Portanto, quando eu vi que o nosso site, se estivesse em francês, diria exatamente aquilo
que o Café Joia diz, que é trazer a diferença para o centro das nossas vidas e das nossas cidades, eu iria, para que é que eu vou estar aqui a investir na criação de uma marca, a reinventar literalmente a roda, se estou a ter aqui de mão beijada a hipótese de convidar este projeto, uma missão muito maior do que um projeto, vir para Portugal. E assim foi. Portanto, íamos lançar isto no dia 17 de maio de 2018 e no dia 3 de maio eu estava a conhecer o Ian Bucay, que é o fundador do Café Joyeux, uma pessoa extraordinária, de uma generosidade e de uma bondade incrível, não tem ligação nenhuma com a deficiência de uma forma particular, simplesmente tem um coração enorme e como empresário sentiu-se desafiado a criar um projeto que de facto pusesse a diferença e colocasse a fragilidade no meio de nós, e assim criou o Café Joyeux. Nós conhecemos, tivemos uma empatia enorme, temos a mesma forma de ver esta necessidade que a sociedade tem. Atenção, que é a sociedade que tem esta necessidade. E claro que as famílias beneficiam disso e os jovens também. Mas há uma necessidade enorme em todos nós de convivermos e de percebermos o que é diferente, para também crescermos mais interiormente. Por isso é que toda esta equipa e tudo isto está a crescer tão rápido. Porque é quase um vício, sabes? Nós sentirmos que contribuímos para o bem de alguém. E seja um dia melhor ou pior, tu entras naquele café e entras nesta equipa e entras neste ambiente e sentes-te verdadeiramente, não sou eu que o digo, é mesmo a missão, não é? É isso, e nós não viemos aqui dizer nada de novo, na verdade nós viemos querer trabalhar em complemento de várias instituições que já fazem isto há muito tempo. Então, e na prática, como é que é? Vocês abriram o café cá? Sim. Está onde? Como é que é? Então, abrimos. Eu ainda não conheci, não é? Portanto, sim, pois é. Deixa-me fazer esta pergunta muito honesta. Joyeux, claro, então, abrimos o primeiro Café Joyeux, portanto, voltando ao Café Convida, tivemos 18 meses abertos, percebemos que o conceito funciona. A ideia era que o Café Joyeux viesse para Portugal mais cedo, a burocracia não deixou, entretanto veio uma pandemia. Com a pandemia fechámos aquele projeto, tirámos as relações deste piloto incrível e focámos em encontrar um espaço para o Café Joyeux. Em abril do ano passado, assinámos o contrato de representação desta missão em Portugal, através da Associação Vila Convida, e em 20 de novembro abrimos o primeiro Café Joyeux em frente à Assembleia da República. Fica na Calçada da Estrela, número 26, mesmo em frente à Assembleia. Portanto, é um sítio onde passam muitas pessoas, onde há muitas famílias, onde há muitos franceses também, há muitas empresas, cada vez mais, também muitos turistas. Portanto, há aqui um conjunto de públicos muito interessante. E o que é que nós servimos? Servimos pequenos almoços, servimos almoços, saladas, quiche Lorraine, receitas extraordinárias que são pensadas com o coração, porque são pensadas também para que estes jovens possam ter autonomia a produzi-las. Fazemos as coisas no local, temos uma cozinha ótima onde estes jovens aprendem a cozinhar estas receitas. E quando tu dizes jovens, já são jovens a partir dos 18, então? A partir dos 18, porque eles são contratados para terem formação, que é algo que é diferente nesta área. Portanto, nós arriscamos por eles também, porque ao assinar este contrato de trabalho também lhes estamos a dar um voto de confiança, e então eles dão o triplo deles. E essencialmente tu neste projeto tens a Trissomia 21, sim, ou também abraças outras? Perturbações de desenvolvimento intelectual, dificuldades intelectuais de desenvolvimento, tais como a Trissomia 21, as chamadas perturbações do espectro do autismo, não é? Cada vez há mais, não é? Muitas famílias que têm crianças que aos 2 anos de repente não falam e de repente vai-se perceber e existe aqui esta dificuldade. E outro tipo de dificuldades, que às vezes até é fruto de desenvolvimentos familiares menos favorecidos, mais complicados, contextos às vezes difíceis, que acabam por impactar esse regular desenvolvimento, não é? Cognitivo. E então pessoas que tenham este percurso cognitivo impactado de alguma forma, e que vão ter, por isso, um desafio maior integrar no mercado de trabalho, encontram no Café Joyeux, portanto, a partir dos 18 anos, um espaço em que eles vão poder adquirir essa maturidade, o saber ser, o saber estar. Estas competências não se conseguem treinar num contexto excluído da sociedade. Ou seja,
Este tipo de crianças, quando chega aos seus 18 anos, tanto, porque muitas vezes, como tu estavas a dizer, podem ficar se calhar pelo nono, mediante o tipo de estímulo que depois lhes é dado ou não, chegam aqui a estas idades e maioritariamente, se não forem estes projetos a serem desenvolvidos e cada vez mais a serem trazidos à sociedade, estas crianças correm o risco, e é o que acontece, de ficarem em casa. Estes jovens não ficam são propriamente em casa aceitos. ou vão para contextos de institucionalização, chamados hoje CACIs, de antes CAUs, Centros de Atividade Ocupacionais, basicamente serem ocupados em modo tempo livre, em vez de estarem a ser treinados para ter a sua própria profissão. É só isto. E a tal autonomia que tu falavas. E a tal autonomia. Portanto, o que é que nós provamos com este modelo? O Café Joia, sim, é pensado, todas as máquinas, os equipamentos, as receitas, cada receita tem um PowerPoint desdobrado em vários slides, onde eles, step by step, conseguem compreender aquela linguagem, a fonte que é utilizada, o tipo de iconografia que nós usamos, eles conseguem perceber. Mas eles conseguem, e outro profissional da restauração também conseguiria, se calhar até de forma mais simples. Portanto, estamos a falar de métodos que podiam ser utilizados por mais pessoas e por mais restaurantes, não é preciso sermos só nós. Portanto, os equipamentos, as receitas, tudo é pensado para desenvolver esta autonomia. Portanto, o que é diferente no Café Joyeux? É que, de uma forma regular, tu não tens normalmente projetos que estejam pensados não só a nível do recrutamento que tu tens na tua equipa, como dos procedimentos para aprender, etc., de formação, que sejam adaptados a pessoas que têm esta dificuldade. E, portanto, nós fazemos isso para que eles durante 2 anos possam ter uma formação em 4 áreas, que é a cozinha, a caixa, portanto, o serviço de mesa e o barista, saber tirar cafés, etc. Portanto, eles têm formação mais ou menos de 6 meses em cada uma destas 4 áreas, e ao fim de 2 anos eles receberão um diploma de colaboradores polivalentes no setor da restauração. Nós dizemos que eles vão fazer concorrência ao setor, porque na verdade tu na restauração ou fazes uma coisa ou fazes outra. Portanto, eles vão poder, fazendo um bocadinho de tudo, eles conseguem trabalhar na área da hotelaria, da restauração, e não só. Porquê? Porque o que estão a trabalhar ali são competências sociais. É o dito saber ser, o saber estar. Se eu não sou treinada no face-to-face com o cliente como as empresas querem que eu seja quando um dia me contratarem, obviamente, e se eu sou treinada num contexto à parte, ainda para mais só com pessoas com dificuldades como eu, qual é a minha referência? Com quem é que eu vou aprender? Não é? Onde é que eu me vou agarrar para dizer eu quero fazer como tu? E é isto que faz falta, e é isto que a formação inclusiva, não é? traz esta vertente que para eles é muito mais eficaz, não é? Porque eles estão ali na no face-to-face, não é? No terreno. Eu digo bom dia a um cliente, eu tenho que saber olhar para ele e tenho que saber sorrir. Eu tenho dificuldade, vamos treinar isso. E há várias estratégias. Nós temos na Associação Vila Convida uma equipa que tem experiência neste tipo de acompanhamento também, e que como outras instituições também têm, ok? Nós estamos a juntar os dois, estamos a colocar, no fundo, ao serviço da sociedade, ao olhar da sociedade, ao alcance de todos nós, a capacidade de conhecerem esta diferença. Isto é o que o Café Joia faz. É que eu acredito mesmo, pelo menos falo por mim, lá está, quando eu olho, e tal como eu iniciei a nossa conversa a dizer, tu não tens também esse conhecimento na prática, porque realmente nós não temos informação, nós não experienciamos com estas pessoas, então a própria sociedade retira-nos essa possibilidade, como tu estavas a dizer, de olhar nos olhos. É isso mesmo. Ok, identifica a primeira vez que se calhar senti-me um bocado incomodada, não sabia o que havia de dizer. A segunda, se calhar, já procuro perceber como fazê-lo, como em tudo na vida, claro. Não é? Se nós retiramos a possibilidade de experienciar e de crescer retiramos a inclusão, ou contribuímos para a exclusão, usando aqui a tua expressão do não exclusão, e é tão importante, porque como nós não pensamos nisto, é um assunto que a sociedade quase coloca para debaixo do tapete. Sim. Quase ou coloca mesmo. E depois vem a questão que eu também considero que não é certa, que é porque estas próprias pessoas, como é que elas se sentem no meio de tudo isso, não é? Como é que será para estas pessoas viverem numa sociedade que no fundo não as aceita? Lisa, é terem autoestima abaixo de 0.
E é assim que estas pessoas vão para o mercado, normalmente, mais uma vez. Há casos, graças a Deus, casos... Como não aumentarem a sua frustração. Portanto, agora, o que é que nós percebemos com este projeto? É que quando tu encontras estes jovens com autoestima em baixo, não é? Porque, quer dizer, pessoas que só olham para o chão, não olham para ti. Porquê? Porque eles estão habituados a ser excluídos, não é? Eles são habituados a fazer o caminho escolar, muitas vítimas de bullying, bullying social, de exclusão, de as famílias não irem a sítios onde toda a gente vai. Olha, às vezes, e há uns anos, hoje acho que já não é tanto assim, mas havia a vergonha social. Sabes que, só aqui um parênteses, a Vila Convida, quando nasceu a acharmos que íamos tendo casas para a vida autónoma destas pessoas, ou seja, saíam da casa dos pais para ir para aquelas casas. Portanto, com as autarquias conseguíamos essas casas para eles viverem sozinhos. Iam aparecer pessoas de todo lado a dizer eu quero. Não é? Nós chegámos a estar na iminência de ter casas para a vida autónoma como a autarquia deste país, que estava a disponibilizar para isso, mas não existiam as pessoas para as casas. Portanto, estas pessoas estavam escondidas. Porquê? Porque são pessoas que nos últimos 30, 40 anos viveram assim. Portanto, as respostas são diferentes. São os pais que se desempregaram, que mudaram totalmente de vida para cuidar dos seus filhos. O que nós dizemos é que quanto mais cedo esta cultura da diferença na nossa sociedade aparecer e, portanto, na saída da escola para a vida ativa, menos acontecerão estas situações. E hoje, graças a Deus, com o social good, as redes sociais, não é, que trazem tanto bem aquilo que tu fazes também, olha, a oportunidade desta conversa, vamos construindo aqui uma nova forma de pensar e de dizer, atenção, que se o mundo nascesse hoje e se nascesse com a diferença no meio de nós, ela não ia ser tão estranha. Não ia. Porque era normal nós encontrarmos pessoas diferentes, como é normal encontrar outras diferenças na nossa vida. O problema é que esta está escondida demais. É verdade. Não é? Portanto, a ideia é completamente básica. Se nós temos medo do que não conhecemos, vamos colocar esta diferença no meio de nós para, como tantas outras, deixar de ser estranha. E o Café Joia faz isto, e para além de fazer isto, faz com competência e com qualidade, que é super importante, não é? Não vamos conseguir o tal de outra fator forma. Tu também trouxeste das tuas outras... Exatamente. E a outra questão é a própria sociedade. Nós não a podemos criticar, não é? E às vezes corremos esse risco. Olha, vejam, eles conseguem, sim, eles conseguem, estão a ver, tipo quase dado, eles conseguem. Não, nós não podemos incriminar a sociedade na sua maioria. Claro que há pessoas boazinhas e às vezes há pessoas mazinhas, não é? Mas eu acredito genuinamente que se a sociedade tiver a oportunidade de conhecer esta diferença, não a vai rejeitar, vai querer incluí-la. E nós vemos isso, olha, nas escolas, nas crianças, que é tudo tão natural, não é? Então, se nós puséssemos mais a diferença no meio delas, elas é que iam dizer aos pais, olha, eu tenho um amigo que é espetacular. Desde pequeninos, não é? Desde o sempre. Manel, meu filho, é uma pessoa simplesmente idolatrada no grupo dele na escola. No outro dia fui levá-lo para ir para a praia. Não estás a perceber a espera que... E o Manel tem dificuldades de linguagem, não é? Como é óbvio, e é esse o maior desafio na Trissomia 21. E tu não imaginas, eram os miúdos todos a bater palmas, Manel, sabes? É de enternecer qualquer pessoa. E não é, quer dizer, não é só o que é mais puro nas pessoas, que é o amor natural, a capacidade de dar, que numa criança existe tanto, não é? E isto devia fazer mais parte da nossa vida. E então, antes de nós sermos os profissionais, e antes de sermos os empregadores, e antes de sermos os professores, e antes de sermos os pais dos colegas de um menino especial, não é? Que nós nem sabemos o que é que devemos de fazer, convido para a festa, não convido, come a mesma coisa que os outros, eu já ouvi isto, é normal. As pessoas não sabem, porque não têm esta realidade. O que é que eu faço? Ele dorme, eu posso dormir lá em casa? Como? Temos que entender isto de uma forma natural. E antes de sermos estes profissionais e estes professores, nós somos pessoas. E aquilo que o Café Joia quer fazer e que nós na Vila Convida trabalhamos para fazer com outras instituições parceiras que fazem isto há anos, é só dizer isto.
na dimensão social da relação com a diferença vai estar a solução para a não exclusão da amanhã. Portanto, se eu conseguir que o meu filho, que o meu colega, que o meu amigo que é professor conheça a diferença numa perspectiva do seu dia-a-dia, não como professor, mas como pessoa, porque eu vou ao café, sou servido por uma pessoa que tem síndrome de Down e olha, ele percebeu o meu pedido, eu fui servida por ele, fiquei super bem servida, olha, estava ótimo. Amanhã eu tenho a hipótese de integrar uma pessoa com síndrome de Down ou outro tipo de dificuldade de desenvolvimento na minha turma e eu vou ter uma forma diferente de entender isso. Filipe, então óbvio. Tu agora, obviamente, como o projeto é relativamente recente, não é? Estavas-me a falar de novembro, ainda não experienciaram os tais 2 anos em que fizeram 6 meses em cada um desses 4. Temos a experiência de Café Joia que já teve. Porque ia-te perguntar, em Paris, honestamente, olhando para o todo, se tu sentes, claro que acredito que sim, porque és otimista também, mas tu sentes que depois, se Deus quiser, o mercado de trabalho, percebendo o tal contexto social de desenvolvimento que está a ser feito, abrirá portas. Já está a abrir. Já está? Já está Boa. A abrir. Primeiro, há uma lei que em 2024 tem que ser concretizada, é um prazo que existe até 2024, que dá às empresas essa obrigação legal de contratar uma percentagem, dependendo da dimensão, de pessoas com dificuldades de desenvolvimento de ciência, neste caso, seja ela qual for, nas suas equipas. Okay? Isto também faz com que as empresas estejam mais atentas. Já está a acontecer pelo facto de nós estarmos, e é verdade, a psicologia positiva, sabes isso muito bem, não é? Tem poder, não é? De criar trajetos mais curtos às vezes para coisas que nós achávamos que iam demorar imenso tempo. E nós ao falarmos de capacidades, de talentos, ao batermos muito nesta coisa e a nossa estratégia de comunicação desde o início deste projeto vem muito enfatizar as capacidades, os talentos, os que nós chamamos os superpoderes, não é? Falar de super-heróis porque têm superpoderes escondidos que querem ser revelados, não é? Nós, ao falarmos destas pessoas assim, vão aumentar a predisposição das empresas e do mercado para abrir essas portas, e já está a acontecer. Boa. Nós já temos vários casos com várias empresas e outros parceiros sociais a mesma coisa, de abertura de portas, e desde que existe este acompanhamento inicial das equipas, da família, do jovem, tem que existir este acompanhamento inicial, ok? Mas desde que exista e que este seja bem feito e que faça o dito match entre a capacidade daquela pessoa e a necessidade daquela empresa, já não estamos a falar de ajudar os coitadinhos, não é? Que é um bocadinho aquela filosofia que se quer deixar cair, mas estamos a falar de preencher uma necessidade. A restauração e a hotelaria, no caso daquilo que nós fazemos, têm processos que são sempre iguais, simples, rotineiros, todos os dias, a limonada daquela forma, com aquela receita, tem que ser feita, a salada tem que ser lavada, a sopa tem que ser feita daquela... Tudo o que é rotineiro, simples, não é? E que se repete, é aquilo que estas pessoas mais gostam de fazer. Portanto, tu estás a dar a hipótese a pessoas de criarem uma autonomia mediante uma tarefa que para elas gostam de é fazer. securizante e para outras pessoas é uma chatice. Portanto, tu vais ser mais eficiente na tua equipa, na empresa, se tu conseguires ter uma visão menos formatada, lindo, não é? Daquele não é? posto de trabalho que já estava criado, mas espera aí, mas porquê é que faz isto assim? Porquê é que tem uma pessoa a fazer 8 horas uma coisa que é sempre igual, que é uma chatice, e esta pessoa para a semana está a ir mudar de trabalho? Se pode ter alguém que dá tudo para fazer aquilo que sempre igual. Que tem gosto, tem amor, lá está. Tem amor. E há pessoas, já percebi porque é que ele serve com o coração, não é? Exatamente. É mesmo, fazem com o coração. Sim, fazemos com o coração. Porquê? Porque nós não vamos não vamos empregar o recrutamento para o Café Joia, é um recrutamento como para outra empresa qualquer. Nós temos uma entrevista com aquele candidato, não é com a família, é com aquele candidato. Nós temos que sentir aquilo que ele gostava de fazer, a alegria que teria a trabalhar nesta função, nesta, e explicamos, olha, podes fazer isto, podes fazer isto, podes fazer isto. É muito bonito, não é? Porquê é que nós havemos de achar que é diferente pelo facto destas pessoas terem uma diferença? Não.
Eles têm vocações, têm E é uma visão linda, portanto, porque estás a dizer exatamente que não é só eles têm vocação e têm os seus próprios talentos, como eles gostam de fazer aquilo. Porquê que não has de dar oportunidade? E se calhar, como tu estavas a dizer, vou usar assim uma expressão muito simples, para uns seria uma seca e para eles é um poço de alegria. Exatamente. Então, que lindo podermos preencher este tipo de vagas e não só. Claro. A pessoas que têm prazer Exatamente. e gosto de fazer aquilo. E isto acontece em mais sítios. Nós, sei lá, na área administrativa, pessoas que adoram computadores, trabalhar com computadores, pessoas que gostavam de trabalhar no supermercado, pessoas que nós só temos é que descobrir o que eles gostam de fazer. Muito lindo. E a questão é, até hoje, ou até há muito pouco tempo, como há uma necessidade tão grande de retirar estas pessoas de casa, de dar esta nova vida às famílias, era um bocadinho o que é que tem aí para ele, não é? Olha, ponham lá, olha que... E depois as pessoas às vezes vão fazer coisas que não estão vocacionadas e como qualquer um de nós, primeiro não recebem, na maioria das vezes é difícil serem pagos, não é? Que é outra coisa que eu também não percebo, não é? Se nós encontrarmos uma função que é necessária numa empresa e que é corretamente desempenhada por esta pessoa, porque é que eles não têm direito... Por amor de Deus! Claro. Lá está, nós estamos a normalizar, estamos a querer normalizar a diferença porque ela faz parte da vida. É a vida como ela é. E é isto que interessa e mais nada. Portanto, nós só estamos a querer que esta diferença entre na nossa vida, no nosso caminho. E não vai resultar continuarmos a achar que se tivermos estas pessoas longe de nós, lá está, olha, longe da vista, longe do coração, literalmente. Não é só... Se nós tivermos as pessoas longe de nós, não vai haver oportunidade a tal comunicação que tu falas. E portanto, depois hoje pensar... o Estado construiu esta realidade muito longe de nós. Porquê? Porque pôs tudo no mesmo saco. E eu acho também muito importante as pessoas... não podem ser autónomos. Sim, e as pessoas pensarem que estas pessoas também sentem e que obviamente se estão excluídas... Estão mais não faço a menor ideia como é que estão, mas se me imaginar a mim a ficar à parte, não é? E se diz que nós também temos o lado animal social, sim. Então claro que é importante trazer toda a diferença para a vida. O Café Joia abriu em novembro, o primeiro. Já estamos dentro de uma empresa no Parque das Nações, dentro de uma empresa. Servimos 1.200 colaboradores todos os dias. E vamos abrir em Cascais também em breve, no início do próximo ano. Aquilo que nós sentimos é a rapidez com que eles evoluem, só porque têm um ambiente positivo à volta deles. Eles não são o elo mais fraco, eles são o elo mais forte. Se calhar não vias isso porque faltava o estímulo certo. Claro. Não é? Esta adaptação ao temos indivíduo. casos, não é, de pessoas que entraram a olhar para o chão. Eu não quero tirar fotografias, eu não quero dar entrevistas, eu não quero... Porque faz parte também eles terem a sua voz e mostrarem que conseguem cada vez mais. Eles são os testemunhos reais de que isto funciona e que isto está certo, que eu estou a dizer. Eles é que são as grandes estrelas aqui dos negócios, não é? De mostrar que é possível ter um negócio de sucesso e ter estas pessoas com algumas dificuldades integradas. Funciona, e a rapidez com que eles evoluem, o passar da parte de trás para dizer eu quero estar ao balcão, o sorriso que se cria, mas é tão rápido, mesmo tendo eles tido uma juventude e uma infância em que tudo o que eles não viveram, na maioria dos casos, mais uma vez, foi isso. Portanto, é tão fácil, é assim, sabes? É num clique, é tu estares de coração aberto, é tu, não é seres menos exigente, talvez um bocadinho mais paciente, mas se nós formos mais pacientes em tudo, vamos ganhar, certo? Eu ter mais paciência para os meus filhos, eu ter mais paciência para esperar numa fila, isto só me vai fazer crescer também interiormente. Portanto, se calhar é preciso aumentar esse, e se calhar eles fazem-nos pensar que é preciso ter um bocadinho mais de paciência. Agora, tudo isto faz parte da nossa vida, e se fizer mais parte da nossa vida, nós vamos enriquecer com isso. Portanto, também trouxemos um bocadinho essa forma de ver a coisa, acho eu, esta nossa forma de comunicar a missão que temos em mãos, deste modo, que é, não é só de um lado que a coisa funciona, isto é win-win. Completamente. Nós ganhamos com isto. E, portanto, quando o mundo estiver cheio de, esperamos nós, vários cafés Joyeux, sem ser Joyeux, outro restaurante do lado que diz, espera aí,
que isto, não é? Que nos batam à porta e que nos digam, olha, como é que eu podia integrar? Aí nós de facto estamos já no nível 2. Então olha, aproveito, nós aqui na nossa voz eu deixo sempre um minuto, 2, ao final, às vezes se calhar 5, depende do que flui, para que sejas tu, neste caso, a trazeres uma questão. Se calhar mais do que tu trazeres agora aqui uma questão, traz uma visão, uma necessidade que sintas na prática para quem nos ouça, para as pessoas que nos estão a ouvir, eventualmente, como é que podem ajudar, ou o que é que tu sentes que pode ser necessário, como é que as pessoas podem abraçar, de certa forma, este projeto também, ou o que é que tu sentes, Filipa? Obrigada, Lisa. Aquilo que eu sinto é fazer um bocadinho o convite, não é? A não ter medo, a não ter medo de abraçar esta diferença, a não ter medo de perguntar, não ter medo de fazer perguntas. Não faz mal, ninguém leva a mal, não é? E a perceber que genuinamente, se nós nos entregarmos a esta realidade como nos entregamos a qualquer outra coisa que achemos que faz sentido, todos nós vamos beneficiar disso. E que é a coisa mais bonita do mundo que há neste projeto, nós que estamos aqui na primeira linha a contactar diretamente, é sentir essa transformação e sentir a alegria que nós proporcionamos nestas vidas que se transformam. Uma já teria valido a pena, até hoje contratamos 14 pessoas, portanto há 14 vidas que se transformaram assim nos Cafés Joyeux, já houve mais não sei quantos contratos de trabalho noutras empresas e todas as equipas que estão, dos responsáveis, dos colegas, todos eles agradecem todos os dias a oportunidade que lhes foi dada. Portanto, procurem isto para os vossos filhos, para as vossas famílias, procurem trazer de alguma forma, não é preciso ser só desta, obviamente, de alguma forma trazer o que é diferente para as nossas vidas, porque isso só nos vai transformar. Sem dúvida. Portanto, acredito que dessa forma vamos quebrar barreiras e vamos ser um mundo e não 2. E o que estavas a dizer, não é? É win-win, porque um lado ganha, mas nós também, sabendo aceitar e abrirmos-nos, crescemos certamente em vários parâmetros internos e não só. Seguramente. Muita gratidão, Filipa. Lisa, nós é que agradecemos. Olha, eu muito pessoalmente. Eu de certa forma espero que realmente tudo se expanda de uma forma natural, lá está, como todas as outras diferenças que já existem também na nossa vida e na vida de tantas pessoas já passaram e passam cada vez mais para o lado normal, não é? Porque é normal. Sim. E então Deus queira que esta também seja uma realidade cada vez mais em força para podermos todos beneficiar com ela. E para terminar, deixa-me só perguntar onde é que as pessoas podem então conhecer o Café Joyeux, ou Joyeux, não sei nunca. Joyeux, epá, isto é o francês. Mas como é que as pessoas podem chegar até vocês? Instagram, site, então, localizações outra vez? O site da Associação Vila Convida é vilaconvida.pt, vilaconvida.pt, okay. Instagram, mesma coisa, LinkedIn, a mesma coisa. Café Joyeux é Joyeux Portugal no Instagram. Vamos ter o nosso site joyeux.pt em breve. O projeto do Café Joyeux em www.cafejoyeux.com, que é no fundo a casa-mãe, não é? Nasceu em França. Podem nos ajudar de várias formas. Podem nos ajudar porque querem fazer uma festa de anos para os seus filhos e podem fazer no Café Joyeux. Podem encomendar catering se são uma empresa e que fazem coffee breaks, etc. Nós servimos e cada vez servimos mais, graças a Deus. Este 2 em 1, não é? É ótimo aquilo que servimos e é servido com o coração, com uma equipa, com uma farda impecável e cada vez mais empresas nos fazem esse pedido. Podem reservar o espaço do Café Joyeux para eventos mesmo empresariais, etc. Open days de empresas, o que for. Podem simplesmente ir à loja de donativos da Vila Convida em donativos.vilaconvida.pt e há várias formas, ou porque contribuem para uma t-shirt, ou porque contribuem para um par de ténis da farda de um destes jovens, ou porque contribuem para comprar um forno. Há várias formas de poder contribuir. Este é um projeto que não é ainda comparticipado pelo Estado e, portanto, vive exatamente desta crença enorme das empresas e da sociedade que, de facto,
Se nós ajudarmos até isto ser sustentável, vamos fazer com que depois muito mais cafés existam e muito mais pessoas saiam de casa para mostrar o seu valor. E portanto é isto. E visitarem-nos acima de tudo. E quando é que vocês vão abrir em Cascais, já agora, para terminar? Primeiro trimestre de 2023, se Deus quiser. Ok. Boa. Obrigada, Lisa. Sério, foi mesmo uma oportunidade espetacular e nós já não estávamos juntas há tanto tempo, já foste dar a volta ao mundo. Também. Eu sei que se calhar lá está, não é? Como eu não conheço a realidade, eu faço perguntas, de certa forma, que são curiosidades naturais, mas talvez acredito. Sim, era isso que eu te ia dizer. Apesar de ser, tu já tens uma experiência diferente, apesar disso, acredito que a grande maioria de nós, como também não tem a experiência, não tem essa interligação, acaba por às vezes não pensamos. Exatamente. E não, lá está. Nós não podemos querer que as empresas se lembrem de contratar uma pessoa dita diferente para um lugar, não é? Se isto não está no nosso caminho, é a regra da publicidade, não é? Nós queremos estar no top of mind, não é? Tu tens que criar oportunidades para isto, pronto, e nós estamos a querer trazer um bocadinho também esta forma de comunicar e de gerir, não é? Uma missão. Muito bom. Se nós gerirmos esta missão como se fosse uma empresa com fins lucrativos, não é? Neste sentido, nós queremos produzir riqueza para produzir impacto e para produzir transformação. E é um bocadinho isto que eu penso que estamos aqui a querer fazer, a juntar estas, não é? Uma missão, um propósito dentro de uma visão empresarial que faz gerar riqueza e essa riqueza faz aumentar o impacto. E é isto que nós queremos fazer e queremos fazê-lo em conjunto, trabalhamos em rede. Trabalhamos tudo, não é? Claro, exato. E portanto nós temos recebido, graças a Deus, imensos currículos, imensas candidaturas de pessoas, mesmo que podem estar em empresas extraordinárias e tudo mais, não é? Mas que às vezes, e cada vez mais é isso, não é? O propósito que se quer na vida, nós estamos a conseguir fazer isso e há muitos outros sítios onde isso é possível também, mas é um grande gozo que me dá, eu com a minha experiência profissional e hoje com esta experiência de empresária social, se quisermos, não é? Mas acima de tudo empresária, não é? Porque queremos juntar estes dois mundos, de conseguir que de facto se junte aqui este propósito a uma gestão que tem que ser eficaz e para termos resultados precisamos de pessoas, precisamos de vender, precisamos de ter público. Portanto, a maior ajuda que as pessoas nos podem dar é virem até nós, divulgarem o nosso projeto, marcarem almoços de grupo, jantares, porque também abrimos para jantares se for preciso, e embora lá pôr a diferença no meio de nós, porque vamos ganhar todos com isso. Muita gratidão. Gratidão pelo que fazes, pelo que demoves, pelo que doas de ti também a este projeto e... Obrigada também a ti que nos estás a ouvir, acompanha, sem dúvida, aceita a sugestão da Filipa, pensa em festas de anos, em catering, em eventos que possas criar também no vosso espaço, no espaço do Café Joyeux, a ver se digo bem, e ajuda a trazer esta diferença para os nossos olhos, para que deixe de ser diferente, não é? É isso mesmo. Obrigada. Muita gratidão por estares desse lado, que tenhas acompanhado o episódio com muito gosto e que possas partilhá-lo também, passando a palavra. Um grande bem-aja e até para a semana. Este episódio tem o apoio de Soba.